Então, chegou o dia aí da nossa entrevista no consulado, no dia 8 de julho. Falamos sobre a nossa saga para poder tentar tirar uma foto 5x5 com um preço razoável. Conseguimos tirar ali perto mesmo do consulado, que fica ali no centro do Rio de Janeiro. E aí fomos para uma fila. Vamos então tentar entrar lá no consulado para fazer a nossa entrevista, né? Aí a gente chega lá na frente do consulado e encontra um monte de gente e uma fila enorme ali. Mas aí a gente primeiramente chega ali em alguém e fala nosso horário, né? Para a pessoa, nosso horário é tal. Aí ele fala, não, tá, então você tem que esperar nessa fila ali, que essa fila aí tá com horário tal até eles te chamarem. Aí a gente entra então na fila que estava lá já para entrar para o consulado, do lado de fora do consulado ainda. Consulado aí dos Estados Unidos. Chegando aqui de carro, vamos deixar o carro ali no estacionamento. Ver se conseguimos tirar uma foto aqui por perto. Depois ir para a fila, que já está quase na hora da entrevista. Filinha já. Pois é, a gente viu bastante gente. Quando a gente chegou assim de carro, eu já estava visualizando, né? Eu falei, eita, meu Deus, bastante gente, a gente vai ter que passar aqui o dia inteiro nessa fila. Só que aí a gente chegou na entrada do consulado, tinha um rapaz lá, um funcionário, né, verificando assim, a gente perguntou, aí ele disse, não, é só ficar nessa fila aí. A gente foi andando, só que a gente ficou posicionado no final de um negócio que parecia uma fila. Uhum. Mas, por incrível que pareça, né, uma pessoa que trabalhava lá naqueles guarda-volumes. Isso. Que são guarda-volumes que também, assim... Que era a mesma loja de fotos também, né? Tinha guarda-volume e tinha para fotos. Uhum. E aí tinha essa pessoa que estava lá ajudando, não sei se ela ganhou alguma coisa, provavelmente não, mas ela estava ali ajudando as pessoas na organização da fila, né? E aí ela ajudava você, assim, falava para você assim, qual é o seu horário? Então, a última pessoa que está com esse horário está ali na fila. Aí você não precisava ir lá no final da fila, porque não sabe qual o horário de cada pessoa, mas na verdade você acabava se encaixando exatamente onde deveria estar de acordo com o seu horário, né? Para poder ficar com a fila realmente organizada por horário. Exato. E lembrando aqui que lá no consulado não é permitido entrar com o celular. No CASV é permitido entrar com o celular desde que ele esteja desligado. Sim. Mas lá no consulado não pode entrar com o celular, nem com ele desligado, tá? Nem desligado. Então por isso que fica ali um monte de gente na frente do consulado oferecendo guarda-volumes. E a maioria, eu acho que cobrava uns R$10, né, por aparelho. Uhum. Mas aí a gente deixou o nosso no carro, a gente deixou todas as nossas coisas assim, né, eletrônicas, enfim, no carro, e só fomos mesmo lá com a nossa pasta, com uns trocentos de documentos que eu falei aqui para vocês, que a gente tinha separado. E aí essa pessoa do guarda-volume nos adiantou, porque a gente estava, digamos que no final de uma fila errada, mas ela nos ajudou, ela perguntou o nosso horário e falou que era pra gente ficar atrás de umas 5 pessoas, se não me engano, que estavam mais ali pra frente. E aí foi rápido, né? Só que aí, assim, são filas de filas, né? A gente enfrentou várias pequenas filas. Isso. Você sai dessa primeira fila do lado de fora da cerca, vamos dizer. Aí você entra para uma fila que está do lado de dentro da cerca. Tá? Ainda fora do consulado, mas dentro da cerca. Uhum. E depois, aí você sim consegue entrar dentro do consulado. Aí tem uma fila pro raio-x. É bem isso, fila da fila. Aí depois você vai para outra fila, né, que é a fila novamente de triagem. Uhum. Aí, beleza, a gente passou por essas filas, a gente precisou apresentar apenas o passaporte. Lá no CASV, eles colaram um código de barras atrás do nosso passaporte. Aí o cara olha, verifica lá, faz as verificações.
E aí, como a gente falou, como ele falou, né? A gente passou por uma fila fora da grade do consulado, a gente foi para uma fila dentro da grade do consulado, uma fila pro raio-x, depois do raio-x, a gente foi para essa fila de triagem. E depois da fila de triagem tem a fila mesmo da entrevista, viu? Mas o que aconteceu, né? Como a gente falou lá fora, a gente já viu que estava cheio de gente, a gente estava preocupado, mas por causa desse negócio da questão do horário, a gente viu que era mais uma organização mesmo, né? Que as pessoas só estavam ali realmente que tinham chegado bem antes do horário delas. Então acabou meio que indo rápido essa parte. E aí quando a gente entrou para essa fila da triagem, quando a gente olhou para o lado, estava lotado de gente sentada. Muita gente sentada, porque tem uns bancos lá e tem muita gente sentada. E a gente já imaginou, meu Deus, gente, sério que a gente vai ter que esperar isso tudo de gente? Porque, sei lá, tinha mais de 200 pessoas, sei lá, sentadas. Muita gente. Tinha bastante gente. O espaço era grande, tinha muitos bancos e os bancos eram bem longos e estavam todos lotados. E a gente já falou, meu Deus, vamos ter que ir de novo. A gente pensou, né, vamos ter que ficar aqui o dia inteiro esperando esse pessoal aí todo fazer entrevista, né? Mas aí, beleza, ficamos lá esperando um tempinho, lá na fila da triagem, até que uma pessoa passou recolhendo nossos passaportes para já, digamos que, agilizar, né? E depois disso, acabou que a gente ouvia uns funcionários chamando alguns nomes. Pelos nomes. E esses nomes não necessariamente estavam na nossa frente na fila. Não era na ordem certinho. Às vezes vinha de trás, às vezes da frente, ia chamando pelo nome. Não sei como era organizada essa ordem de chamada. Eu acredito que tenha sido por causa de uma questão de horário, né? Por exemplo, a gente estava marcado para 9h30, se não me engano. Aí talvez a pessoa que, mesmo que ela tenha chegado um pouquinho ali atrasado, sei lá, ou quase em cima do horário, estava atrás da gente na fila, mas só que quando o funcionário, né, olhou lá o horário, talvez tenha adiantado ela por causa do horário dela, né, real. É só suposição, né? Mas acontecia isso, que ela chamava alguns nomes e essas pessoas seguiam ela, né, e iam para essa outra fila. E aí, até que chamaram o nosso nome. Sim. E a gente estava só pensando assim, né? Nisso o Jonathan estava com vontade de ir no banheiro, mas aí a gente tinha um banheiro lá dentro, né? Mas a gente ficou só pensando assim, né? Entre a gente. Talvez a gente acreditava como é que ia acontecer. A gente ia para uma parte que a gente ia tirar a foto de novo e pegar a biometria. A gente tinha essa suposição. Registrar alguma biometria ali. Depois a gente ia sentar. Isso. Era o que a gente pensava. Com todo mundo. Sentava ali com todo mundo. E depois ia para entrevista. Até porque nós estávamos vendo algumas dessas pessoas sentadas, né, sendo chamadas e indo para a fila lá que era onde seria a entrevista. Sim. Então a gente pensou, a gente vai ter que passar por esse processo aí de ficar sentado ali esperando depois ir para a entrevista, né? Exato. Até que, como eu falei, chamaram o nosso nome. E aí a gente foi para uma outra filinha assim. E tinham várias, a gente, assim, tava lotado de gente, né? Mas tinha vários funcionários lá organizando. Essa filinha ainda era na triagem primeiramente, né? Sim. Aí tinham várias cabines. Aí a gente achou que tinha umas cabines aqui mais próximas dessa fila, nessa segunda fila da triagem que a gente tava. Aí a gente achou que a gente ia para essa parte tirar biometria e tal. Isso. E depois ia sentar e ia para outra fila da entrevista. Mas aí os funcionários começaram a conversar entre si lá. Olha só, a gente pode pegar umas pessoas aqui e arrancar elas daqui, elas não precisam passar ali na biometria, alguma coisa assim, eles falaram, não entendemos direito, e tirar eles e levar lá pra frente já direto e tal. Aí a pessoa que estava conversando com ele aprovou, né? Não, tudo bem, a gente pode então fazer esse processo aí, tudo bem. Para nossa surpresa, a gente não estava preparado, a gente estava achando que ia ter todo esse momento, né, e tudo. Espera ainda. E para nossa surpresa, o carinha, como o Jonathan falou, né, conversou lá entre os funcionários, e aí nos chamou e já colocou. Quando a gente viu, a gente já estava na fila para entrevista. Sim. A gente não teve nenhuma. A gente chegou e já, de repente, segundo da fila para entrevista. A gente nem conseguiu respirar direito. A gente nem conseguiu respirar direito, já foi uma coisa assim bem rápida, né? Mas brincadeiras à parte, a gente obviamente estava preparado, né? A gente acabou até um dia antes treinando e tal, nossas respostas, as possíveis perguntas que o entrevistado podia fazer. A gente estava bem. Só que a gente chegando ali na hora, realmente teve essa questão aí meio que a gente não estava esperando ali para a hora, né? Mas a gente foi já levado para a fila. E aí, como era essa fila, né? Como eu falei, tinham várias cabines. E do outro lado da cabine, do outro lado de um vidro, e a pessoa ficava falando por
por um microfone, né, uma espécie de microfonezinho, ficava o funcionário lá, né, trabalhando lá. E aí na nossa frente tinha uma senhora, e lá na cabine já tinha uma outra senhora já sendo entrevistada. E dava para ouvir um pouco, só que assim, não sei se era questão de localização mesmo, mas eu só prestei atenção e só consegui ouvir o que a pessoa da minha cabine estava falando, né? Eu não ouvi das outras cabines. E nessa cabine... Talvez porque era no maior interesse nosso, né? Saber como que estava sendo a entrevista aqui na nossa cabine, a pessoa que ia nos entrevistar. E era uma mulher meio que jovem, assim, né? Uns 40 e poucos anos, talvez, 30 e poucos, 40 e poucos anos. E ela tinha um sotaque meio português de Portugal. E ela estava entrevistando uma senhora. Daqui a pouco a gente ouve, o serviço foi aprovado, não sei o que lá. Aí a outra senhora da nossa frente também foi. Ela fez algumas perguntinhas assim e visto aprovado. E aí chegou a nossa vez. E aí, como é que foi? Aí a gente chegou lá, né, na nossa vez. A gente cumprimentou ela cumprimentou a gente. E aí a gente entregou para ela, né, alguma coisa. Passaporte. Acho que era o passaporte, né, que a gente entregou. E ela começou a verificação. E ela começou primeiro pelos dados da Lisandra, né? Ela foi, abriu no sistema dela, olhou no sistema, e lá provavelmente tem todos os dados que a gente preencheu dessa 160. Sim. Não sei se tem outros dados diferentes, não posso afirmar nada, porque a gente não estava vendo a tela, não estava vendo nada. E aí ela começou a fazer algumas perguntas para a Lisandra. Na verdade, a primeira pergunta que ela fez assim pra gente como um casal foi: qual a relação de vocês? Qual foi a palavra que ela utilizou? Não lembro a palavra exata, mas ela perguntou assim: qual a relação de vocês? Aí o Jonathan respondeu, né? Somos casados. E aí, o que aconteceu? Na verdade, muitas dessas coisas que eram conjuntas, a gente estava respondendo meio juntos, né? O que aconteceu, né? A gente, antes da entrevista, a gente tinha, como eu falei, treinado em casa, né? Eu separei algumas perguntas aqui e tal, por causa de alguns vídeos que a gente viu no YouTube aqui. Eu separei algumas perguntas que ela poderia fazer, né? E a gente começou a ficar treinando e tal, mas a gente acabou não escolhendo uma pessoa específica para responder, tá? Sim. E aí vai de vocês, tá? Vai do casal, vai de você que tá aí aplicando, porque para não ficar confuso, talvez seja interessante uma pessoa só responder. Mas, ao mesmo tempo, se for uma coisa fluida, como foi no nosso, porque ele respondia, eu só confirmava, então ela acabava vendo isso como uma questão de sinceridade mesmo nossa, né? Se a gente estava respondendo tudo assim, né, confirmando e tal, era porque era verdade, assim, a maior probabilidade era de ser verdade, né? Então ela perguntou qual era a nossa relação, o Jonathan falou casada, eu acabei meio que indo junto com ele e falei casada. Aí depois ela perguntou assim, né? Qual o motivo da viagem? E aí, a gente já tinha a gente tinha pensado em responder de uma forma, mas lá na hora, eu acabei assim, no automático, respondendo de outra, né? Por quê? O motivo da viagem, o motivo da gente tirar o visto, na verdade, né? Não era nem o motivo da viagem em si. Eu não sei como é que é isso, mas o motivo do porque, visto assim, lá era a conferência do Canadá. Sim, mas lá no DS 160 você diz, né, para que você tira o visto, né? E você diz que vai fazer uma viagem, mesmo você não indo fazer a viagem. Mesmo que você não indo fazer a viagem de fato, você está tirando visto só por tirar, porque você pretende ainda uma hora fazer a viagem, lá eles perguntam. Lá no DS 160, eles pedem que você coloque a cidade para onde você está indo, e eles pedem até o endereço do local que você vai ficar. Sim. Ou seja, isso também foi uma coisa que me travou na hora do preenchimento. Geralmente você não tem isso. Eu tive que falar, vamos supor que eu vou para Miami, foi o que eu coloquei lá no preenchimento, aí eu pesquisei na plataforma da Booking, locais em Miami que eu poderia me hospedar. Peguei um desses e o endereço deles e coloquei lá, mas foi bem assim. Até porque, gente, é isso que eles sugerem, que você não faça nada assim, não compre passagem e não reserve hotel antes de ter a aprovação do visto. Exato. E faz todo sentido, né? Porque eles mesmo que pedem isso, apesar desse DS 160 dizer um pouco ao contrário,
né? O que eles recomendam é você não comprar passagem nem reservar nada até que o visto seja aprovado. Exato, mas que você tenha assim uma ideia, né? Então a minha ideia foi, por sinal, minha prima tinha acabado de voltar de Miami, então eu falei, Miami, procurei lá no Book, como eu falei, um local de hospedagem, assim, mais legalzinho, peguei o endereço e usei esse no preenchimento do SN60. E aí acabou que no momento da entrevista, quando ela perguntou qual o motivo da viagem, eu peguei e falei, férias. Aí eu falei outra coisa, turismo, né? Isso. Aí eu falei essas duas coisas, eu falei férias, turismo, né? Aí eu peguei e parou nisso. Eu acho que nessa o Jonathan ficou até assim, pensativo, falou, não era meio que isso que a gente tinha combinado. Porque a gente estava realmente na dúvida, falou, a gente se perguntou, antes de ir para a entrevista, né? O que a gente responde nisso? Porque, assim, eu estava bem tranquilo em falar assim, não, eu vou para a conferência e quero ter também o visto americano para quando a gente estiver viajando, fazer turismo também. E só que a Lisandra estava meio receosa porque existe um outro visto, né? O C, que é o visto de trânsito. Aí ela estava com medo de falar assim, por que você não pegou o visto de trânsito, então? Pegou esse visto? Exatamente, é bom ressaltar aqui, lembrando isso, né? Que existem diversos tipos de visto, tá? Mas o visto que a gente tirou foi o B1/B2, que era de turismo, né? Só que tinha esse visto C1, que era de trânsito, um específico para trânsito. Mas a gente não tirou esse porque a gente achava que só com esse visto de trânsito a gente não ia conseguir, por exemplo, alguns outros anos à frente, voltar lá para fazer turismo nos Estados Unidos. Então a gente... E era o mesmo valor, tá? Era o mesmo valor para tirar esse visto. Então a gente achou mais vantajoso tirar algum visto de turismo e que a gente poderia já, né, turistar por mais dias lá nos Estados Unidos, não só transitar, não só passar algumas horas, e para futuramente voltar depois, do que tirar o visto só de trânsito e não poder voltar para ficar mais dias lá, por exemplo, depois, né? E aí esse era o meu receio de falar que eu ia para a conferência no Canadá, mas não tá tirando o visto de turista e não de trânsito para os Estados Unidos. E aí, na hora lá da entrevista em si mesmo, como eu disse, eu falei, a gente vai de férias, turismo, né? Aí vocês vão ficar onde? Eu falei, Miami. Foi como eu respondi no DS-160, tá? E depois ela veio para minhas informações. Mais específicas suas. Só suas. E ela começou com as minhas, né? Parece que ela abriu lá a minha parte e pegou e direcionado para mim. Ela falou, Lisandra, então você trabalha com mapeamento e tal. Ela falou que eu preenchi lá. O lugar onde você trabalha, né? Aí fez algumas... Fez uma brincadeira lá, dizendo que, então quer dizer que você vai saber aí como é que vai ser o nosso futuro das cidades e tal. E aí eu respondi um pouco para ela, respondi assim bem, bem leve, né? E aí, depois disso, que a gente meio que teve uma troca ali bem rápida sobre o que eu trabalhava, ela pediu para eu botar a biometria lá, né, as minhas digitais, os 4 dedos, se não me engano, da mão esquerda e da mão direita. Depois disso, ela simplesmente virou, Jonathan. Você é o Jonathan. Suas digitais. Aí suas digitais só. Não só fez pergunta nenhuma para mim, nenhuma, sobre nada. Ela olhou minhas informações, ela abriu lá, ela falou que ia abrir minhas informações agora. Tá, agora você, tipo isso. E aí ela abriu minhas informações, leu tudo. Aí quando eu estava esperando a pergunta, né? Não veio pergunta. Ela falou, pode colocar essas digitais ali. Pronto, só isso. E essa foi a nossa entrevista. E logo depois disso ela falou, vocês já estão com visto aprovado. Aí ele entregou um papelzinho, né? Papel branco. Um papelzinho que dizia assim, você foi aprovado, e agora? Dizia os passos, lá um papelzinho desse tamanho aqui assim, né? Que dizia os próximos passos, né? E aí pronto, foi isso, né? E aí depois disso, o Jonathan passou lá no banheiro, que ele já estava com vontade antes, mas como eu falei, né? A gente foi pego de surpresa ali. E aí ele passou depois nessa parte, e aí eu também passei, né? Aproveitou para ir, demorou mais que eu no banheiro. Olha! Eu fiquei esperando lá do lado de dentro, mas eles estavam me expulsando para fora, né? Porque não podia ficar lá, já ter feito a entrevista e ficar lá dentro. Aí eu tive que sair de lá de dentro e esperar ela lá fora. E aí foi só isso, a gente, depois de passar no banheiro, saiu e só, né?
ficou só aí depois aguardando receber o e-mail, né? Porque eles, nesse papel eles dizem, né? Você vai receber o e-mail quando o seu visto estiver pronto, né? Mas também eles botam lá para você entrar no site e com o seu ID de aplicação, você ficar vendo o status do seu visto. E depois de um tempo, a gente entrou lá no site, estava o visto aprovado, né? Só que ainda aguardando as próximas etapas. E a gente tinha visto alguns vídeos, algumas coisas, dizendo assim, até perguntei até pro ChatGPT também, quanto tempo em média demorava para depois de ser aprovado para sair o visto. E eles falavam assim, em média uns 10 dias úteis e tal, dava uma estimativa assim. Mas aí a gente tinha aquela animação de que esperava que saísse antes, porque, né, algumas pessoas que a gente escutou falar saiu, sei lá, em 4 dias, em 2 dias, a gente, quem sabe o nosso saia rapidinho, né? Vamos esperar. A gente ficou bem apreensivo, toda hora ia lá no site, verificar o status, mas nada de receber e-mail, nada de atualizar lá no site. Até porque a gente também já pretendia dar entrada depois no visto do Canadá, né? Sim. Mas, assim, basicamente, nossa entrevista foi essa lá. Né? Ela perguntou, como eu falei, né? Nossa relação, o que a gente era, a gente falou que era casado, para onde que a gente, qual o motivo da nossa viagem, a gente falou que era férias, turismo, perguntou para onde a gente ia, a gente falou que ia para Miami, depois já perguntas foi... específicas depois, né? Na verdade, para mim não foi nenhuma pergunta, né? Foi uma afirmação, ela só uma confirmação, digamos assim, né, para saber se eu realmente trabalhava naquilo ou não sei. Mas foi mais uma confirmação do que uma pergunta assim, né, indagatória. E só foi isso, pediu nossas digitais lá e fomos liberados. E aí, a impressão de que eu tenho a gente não foi direcionado para uma pessoa específica na entrevista, foi bem aleatório. Então, não tem como uma pessoa específica antes, alguns dias antes, ter lido o nosso e ser essa pessoa que vai fazer a entrevista com a gente. Não foi isso a sensação que a gente teve. Foi bem aleatório. A gente não faz ideia de como é o sistema lá. Sistema quer dizer no computador. Então, não sabe o que está escrito lá, se já tem uma pré-triagem já dos dados, alguma coisa assim, não sabe. Mas na hora lá é aleatório, né? Parece ser meio aleatório essa questão da escolha de quem vai entrevistar. E aí a impressão de que eu tive foi, não tem como a pessoa ali, foi tão rápido como eu falei aqui para vocês, não tem como ela ler todas as informações e só com aquela rapidez ela carimbar, confirmar se você merece o visto ou não. Então o que eu penso, Lisandra? Alguém antes deve ter lido todas as informações, deve ter feito essa avaliação e deve ter emitido já algum parecer dizendo, essa pessoa aqui, esse casal aqui, essa dupla, enfim, merece já ter a aprovação do visto, mas confirma isso ou aquilo, sei lá, né? Ou essa pessoa que fez a pré-triagem fala assim, não, essa pessoa aqui tá meio, essa informação aqui tá meio contraditória, tá meio isso, tá meio aquilo, então pergunta sobre isso, né, quando essa pessoa aparecer. Às vezes, sei lá, até o próprio sistema pode acusar pontos suspeitos. Pontos, né? Então é isso que eu penso, Lisandra, que teve sim uma coisa antes da entrevista nossa lá presencial, que confirmou já pra gente antes a aprovação do nosso visto, né? E ali na hora a pessoa só deu uma olhada, viu assim, né, talvez, né, ela tenha visto, então quer dizer que já aprovaram aqui, não tem nenhuma ressalva, digamos assim, né? Talvez não tenha tido nenhuma ressalva, não sei. Então, ela só lê, só para não dizer que, né, não passou, não fez nada, não fez nenhuma pergunta, faz algumas perguntas ali só para dizer e no meu caso, dá. Para você, mas de certa forma ela fez pra gente, né? Mas específica para você ela não fez nenhuma. E assim, foi essa impressão que a gente teve, tá? A gente não pode ter certeza, porque a gente não conhece ninguém que trabalha, não trabalha lá do outro lado, tá? Mas a impressão que a gente tem é essa. Porque não tem como ela ali, com a rapidez que foi a entrevista, dela ter lido todas as informações, como a gente mesmo falou aqui pra vocês, é muita informação, muita coisa que a gente preenche lá no DS-160, e ali em alguns segundos, alguns minutinhos,
ela ter lido tudo e ter convicção de se aprova ou não o visto pra gente. No nosso caso foi rápido, né? Não sei com relação a outras entrevistas. É isso. Talvez demore mais, é isso que eu penso, você fique mais tempo analisando, não sei. Que se alguém que faça essa triagem vê que tem alguma coisa ali que tá meio estranha, aí aponta para que a pessoa lá no dia da entrevista presencial, o entrevistador, né, ele possa pegar nesses pontos chaves e aí ter uma noção ali ao vivo, né, de se a pessoa vai ter aprovação do visto ou não. Sim. Essa é a impressão de que eu tenho. Entendeu? Possível, mas como eu falei, pode ser o próprio sistema, ou pode nem ser também, pode ser só isso aí mesmo. Ela escolhe ali na hora, olhando às vezes, sei lá, tem muito dessas coisas também, né? Olha pra cara da pessoa, fala assim, o que ela acha da pessoa e vai... Tem isso, né? Falam que é para você ir para o consulado numa vestimenta assim, digamos que, como é que eu falo? Razoável, né? Nem tanto e nem tão pouco. Nem vestido parecendo que é um baile de gala, né? E nem também perrapado, de short, não. Você vai modesto, né? Vai com uma roupa ali que você ia pro trabalho, por exemplo. Para um trabalho no serviço público, né? Porque hoje em dia tem alguns trabalhos que acho que você pode ir de bermuda, não sei. Mas indo para o serviço público, uma calça jeans não tão apertada, né? Razoável, uma blusa ali de manga 3/4 ou uma manga... Aí ele foi com uma blusa assim, né? Ele foi mais ou menos assim, vestido com uma blusa de manga aqui 3/4, normal, simples, uma calça jogger normal, calça jeans. Eu também fui com uma calça jeans, ou uma calça assim, daquelas tipo xadrez, né? Jaquário, acho o nome do tecido. É uma blusa de manga assim, mais fechadinha, branca. E o cabelo normal assim, solto, óculos, um pouquinho de maquiagem assim básica, um batonzinho só, né? Não me emperequetei toda também, mas foi uma coisa assim básica. E o Jonathan também, e vimos lá diversas pessoas, né? Diversas formas, mas eu acho que a imagem também pode influenciar nessa questão, né? Então é para você ir com uma vestimenta assim mais razoável, modesta para essa sua entrevista. Recomendo você também assim para o CASV, né? Porque talvez eles estejam ali com as câmeras só analisando você em todos os pontos, né? Então a gente viu gente lá no CASV de short, tá? Mas assim, não recomendo. Eu recomendo que você vá realmente com uma roupa mais adequada, né? E foi isso. Essa foi a nossa entrevista no consulado americano, tá? E é isso, assim, a gente vai trazer um pouco mais de informações aí sobre essa nossa possível viagem para os Estados Unidos no próximo vídeo. A gente vai dar continuidade e, assim, a gente pensou nesse vídeo, assim, trazer bastante informação, bastante detalhes para que vocês possam ter noção mesmo, assim, do que a gente passou. Provavelmente não vai ser um vídeo inteiro, porque vai ficar longo, a gente deve dividir em partes ele, tá bom? Mas a gente vai lançar aqui no canal com a permissão de Deus aí. E vamos trazendo aí informações sobre todo esse processo que a gente tem passado. Só para fazer uma observação, né? Que a gente, após a entrevista que foi aprovada, a gente estava nesse processo de aguardar, né, a nossa retirada do visto novamente, pronto. E a gente esperou realmente uns 10 dias, algo do tipo, né? E aí, só que tinha um amigo nosso que estava fazendo também esse processo de... Assim, a gente nem sabia, que a gente encontrou ele lá no CASV, assim, de repente. No mesmo dia e horário que a gente estava lá para tirar foto, ele também apareceu por lá. O dele era processo de renovação do visto. O nosso era processo do primeiro visto. E aí, só que a entrevista dele estava marcada para dia 17, né? E a nossa para dia 8. E acabou que ele fez a entrevista e logo em seguida aprovaram e já, sei lá, 2 dias, alguma coisa assim, já pegaram e liberaram o visto dele já pronto para retirada, né? Ele recebeu um e-mail. Já o nosso ainda não tinha. A gente, poxa, o seu já saiu, o nosso nem saiu ainda, você teve a entrevista lá. Aguarde aí que a gente vai falar quanto tempo demorou para a gente conseguir o nosso visto americano. Então, não perca os próximos vídeos que a gente vai trazer aqui
quanto tempo demorou para a gente finalmente receber o nosso visto tão esperado?